Saudações, habitantes do Mundo dos 12! Esse é o segundo episódio da minha série jogando do zero com um time orientado para o combate próximo. Se você tiver perdido o primeiro episódio, vai ter um link na descrição do vídeo. Antes de começarmos, galera, no vídeo passado eu expliquei as regras desse time e eu esqueci de mencionar uma regra muito importante. Esse time não pode ser carregado por ninguém, eu só posso jogar com outros jogadores se eles estiverem no máximo 20 níveis acima do meu personagem de maior nível. Então, aqui não vai ter moleza, é uma série que tem como foco mostrar como o jogo realmente é, e não um jogador nível 200 facilitando a vida do meu time nos momentos de dificuldade. Também me pediram para explicar como foi a escolha das classes. Bom, há 19 classes no Dofus, 6 delas já estão no meu time principal, então eu não queria repetir nenhuma classe. Já caímos para 13 classes disponíveis. Eu não tenho muito interesse na gameplay do Iop e do Ladino, então sobram 11 classes. Heliotrope e Upermago, embora sejam classes que eu tenho muito interesse em jogar, acho que seria demasiadamente lento e complexo para aprender, especialmente porque eu estaria jogando com 6 classes novas para mim, e também porque estou jogando fazendo transmissões ao vivo, então minha atenção fica dividida. Por isso, já eliminamos essas duas classes e caímos para 9 opções restantes. O Forja-Lança eu já havia testado, mesmo que pouco, no seu lançamento, então eu queria algo que estivesse menos recente na memória. 8 classes restantes. Como eu queria um time primariamente orientado para o combate próximo, eu não estava sentindo muita sintonia com o Steamer, portanto eliminei essa classe das opções. Só me restavam 7 classes, sendo que eu pretendia fazer um time de 6. Todas essas classes que sobraram me interessavam, mas no final das contas eu tinha que eliminar uma delas. A disputa final ficou entre Osamodas e Eka-Flip, sendo que o Eka-Flip venceu, mas por muito pouco. Então o time acabou sendo esse: Kilorth, Zran, Zobal, Feka, Sakrir e Eka-Flip. No episódio anterior, o time completou a aventura na Ilha Celestial de Incarnam. Era hora de conhecer a famosa Cidade dos Mercenários, a.k.a. Astrub. Naturalmente, existia uma e apenas uma coisa que eu deveria fazer primeiro, assim como toda alma que chega em Astrub deve fazer. Eu fui pedir camas no Zap. Brincadeira, não faça isso. A primeira coisa que eu fiz foi farmar pills, por 2 motivos específicos. Primeiro, eu já tinha que farmar as carnes de caçador nível 10, porque muitas missões envolvem combate, e eu não queria perder as possíveis carnes de níveis mais altos só porque eu não tinha o nível de caçador necessário. E o segundo motivo era para pegar vários conjuntos dos pills para os meus personagens. Eu ainda estava usando o set que você ganha no tutorial, e estava indeciso em relação a builds e elementos. O set pill é um set forte para o seu nível e extremamente barato, podendo chegar até a sair de graça caso você decida dropá-lo dos pills. Então, essa foi minha primeira ação tomada na populosa Astrub, antes mesmo de começar a fazer qualquer missão. Eu precisaria farmar 244 carnes moídas para cada personagem. Era uma quantidade bem alta, então eu farmei um pouco, completei os sets pill que faltavam comprando algumas peças e fui fazer algumas missões que não envolviam combate. Dessa forma, eu não perdia possíveis carnes por falta de nível de caçador, e também não me enjoava de tanto farmar pills. Então eu ajudei o Miauzinho Sock a paquerar sua amada Aida. Também comecei a resolver os problemas de impressão gráfica do pobre Goblin Prime. Porém, tive que parar porque cheguei em uma etapa que envolvia lutar com ratos, que são inimigos fortes e ainda dropam carnes de nível muito alto, e eu ainda não tinha o caçador upado. Então voltei a farmar um pouco mais de pills, e depois comprei o resto das carnes para chegar no tão esperado caçador nível 20. Isso me desbloquearia vários inimigos e várias missões para fazer sem perder carnes. Um detalhe é que eu acabei comprando a carne intangível e não a carne moída, porque estava mais eficiente em termos econômicos. E aí, atingi o caçador nível 20 e fui me aventurar no calabouço dos campos. Como eu já estava com assinatura, porque eu estou jogando nas minhas contas principais, eu pude começar a linha de missões dos calabouços da Volta ao Mundo com o Metamax. Essa linha de missões estava disponível para não assinantes do jogo, porém, os bots arruinaram mais uma mecânica gratuita e essa linha de missões passou a ser exclusiva para assinantes do jogo. Bom, o primeiro calabouço, convenientemente, é o calabouço dos campos, e eu estava sedento por ação. Eu estava cansado de farmar pills indefesos. Eu enfim estava desafiando um inimigo à altura, e eu teria conseguido fazer todos os sucessos ao mesmo tempo, porém, na hora eu não me toquei que eu poderia derrotar a invocação do Girassol Faminto para completar o sucesso especial. Então eu acabei falhando o sucesso especial, mas completei os outros, depois de uma longa e honrosa batalha. Faltava voltar lá
em fazer o duo e o especial. Acabei inclusive dropando uma carne especial do chefe de calabouço, que estava com um preço médio avaliado em 3.000 camas. Meus investimentos já estavam se pagando. Depois disso, resolvi ir fazer algumas missões para a prefeitura de Astrub. Para isso, precisei fazer as missões de conhecer um pouco mais sobre as classes. Ainda não era as missões das classes em si, era apenas aquela de visitar os templos. Demorou um tempinho, já que eu estava fazendo com 6 classes e ainda lendo tudo, mas enfim terminei. Peguei a missão de investigar uma rede criminosa envolvendo dofos falsos em Astrub. Quem será que estaria por trás disso? Uma boa notícia foi que no caminho eu pude entregar a missão do Calabouço dos Campos para o Metamax e meu time chegou no nível 30 com isso. Os 7 Spill ainda estavam dando conta, então não fazia sentido eu pensar em trocar agora. Continuei usando-os, até porque meu time estava parecendo os Power Rangers com esse set, está virado. O próximo calabouço, no entanto, era o Papatudo Real, mas eu precisava de caçador nível 30 para poder aproveitar ao máximo aquele calabouço, financeiramente falando. Então, dei continuidade apenas à investigação dos dofos falsos de Astrub. No final das contas, esse Pandawa safado Noah era um dos envolvidos. E eu, como um bom futuro bontariano, o levei para a justiça. E no processo ganhei meu primeiro Dofus, mesmo que seja um falso, o Dofawa. Quem sabe, às vezes, esse 1 de vida vai me salvar. Ao desmantelar essa rede criminosa, eu desbloqueei a missão de classe e a linha de missões de resolver os problemas dos cidadãos de Astrub. Essa era uma boa linha de missões para começar, e foi o que eu fiz. Comecei ajudando a Veg, que estava com problemas nos campos de Astrub. Era uma boa oportunidade para ir fazer o calabouço dos campos de novo e pegar os sucessos faltantes. E foi isso que eu fiz. A operação foi um sucesso. Completei o sucesso especial do Girassol Faminto. Poderia ter tentado encaixar o duo junto, mas eu estava sem pressa. A diversão da aventura não está apenas no destino, e sim também no trajeto. E eu estava vivendo minha vida, resolvendo problemas dos NPCs até que uma oportunidade se apresentou. Era dia de conhecer o Almanax. Nesse dia em específico, os recursos estavam custando 700 camas, porém, a recompensa era de 17.300 camas. O lucro era imenso, especialmente para um time que ainda usava 7 Pill. Infelizmente, o Almanax é uma atividade disponível apenas para assinantes do jogo. Mas se você for assinante e quer ficar por dentro dos dias que valem a pena fazer, aconselho vocês a entrarem no meu Discord de Dofus. Temos o melhor bot de Almanax da comunidade PTBR. Todas as informações estão disponíveis em português. Temos a imagem do recurso do dia, a quantidade e o nome do recurso, o bônus do dia, a data, o nome do Meridia, tudo o que você precisa. Já somos uma comunidade modesta com mais de 500 pessoas e quem quiser se juntar a nós será muito bem-vindo. Mas enfim, essa pequena atividade chamada Almanax aumentou o patrimônio dessa trupe de novatos em 100.000 camas. Não era pouca coisa. Meu próximo set, pouco a pouco, estava sendo garantido. Depois desse enriquecimento repentino, fui novamente no Calabouço dos Campos para pegar o sucesso final que me faltava, o duo. Uma informação interessante é que ao completar o duo, eu também completaria aquele sucesso que envolve completar todos os sucessos de um calabouço. Era basicamente 2 em 1. Tudo ocorreu bem, sem maiores dificuldades, mesmo utilizando um 7 Pill. Era a hora de começar a outra linha de missões de calabouços. Dessa vez a linha da Polygar, que se encontra em 1-15. A primeira tarefa que ela te dá é conferir se o Mob Esponja tem algum objeto de poder grandioso escondido lá em seu castelo de areia. E como diria J Quest, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Antes de se aventurarem nesse calabouço, lembrem de pegar a missão com o cidadão Trello Coniggs, pois ele pedirá para você derrotar vários pestes, o que pode ser feito nas salas do calabouço. Deu para completar os sucessos Especial e Misantropo, que é o novo nome do antigo sucesso Anacoreta, onde não podemos terminar o turno em células adjacentes de aliados. Ocorreu tudo bem, eu podia completar os outros sucessos em outro momento. E foi isso que eu fiz em seguida. Entreguei a missão do Trello de derrotar uns pesques e fiz o calabouço de areia novamente. Dessa vez, meu amigo Kalunka havia se juntado a mim, com seu Eneripsa e seu Feca. Nós estávamos em níveis próximos, então não havia problemas, pois ninguém estava tornando a luta trivial. Nós fizemos o sucesso Misantropo novamente, uma vez que o Kalunka ainda não tinha esse sucesso. Só me restava o duo. E sabe o que eu fiz em seguida? É isso mesmo, vim fazer o calabouço de areia pela terceira vez seguida.
E mais uma vez o 7 Prio provou sua capacidade. Todos os duos foram bem sucedidos e sem problema algum. Um detalhe que não foi proposital nesse time foi que eu tinha 3 personagens com boas invocações já no início do jogo. Então eu estava usando isso ao meu favor quando fazia os sucessos duo. Eu colocava um invocador em cada dupla. Isso tornou as lutas bem mais fáceis. Agora eu tinha completado todos os sucessos do chefe Mob Esponja. Depois disso, enquanto eu passeava pela cidade cheia de Astrub, me deparei com 2 indivíduos brigando. Eu viria a descobrir que eram Bontarianos e Braquimarianos, uma rivalidade eterna presente no mundo dos 12. É importante mencionar que eu estava colocando tudo o que eu ganhava para vender. Muitas pessoas têm mania de ficar acumulando tudo no banco, e, pelo menos no início do jogo, eu acho isso muito prejudicial. Vale muito mais ter as camas líquidas do que os recursos que você talvez vai usar no futuro. Sem contar a taxa do banco, que você tem que ficar pagando toda vez que for abrir o banco. Depois disso, eu resolvi ir farmar mais carnes do nível 20, que é a carne podre, para liberar a carne do nível 30. Isso me permitiria fazer o calabouço dos papatudos sem perder nenhuma carne por falta de nível do caçador. Porém, eu decidi não farmar as carnes nos pios, e sim nas aracnes, já que eu já tinha assinatura. As aracnes dropam suas patas, que são muito valiosas e vendem muito rápido, porque são usadas nas pedras de alma para capturar os monstros do jogo. Se você for nível baixo e tem interesse em fazer camas dropando recursos, eu tenho 2 vídeos falando especificamente sobre isso. Vou deixar aqui em cima no card e também na descrição do vídeo. No caminho para encontrar as aracnes, eu encontrei alguns guardas vigiando uns goblins e ofereci ajuda. Completei aqui uma missão de derrotar várias larvas, o que me ajudava na minha meta de carnes, já que as larvas também dropam as carnes do nível 20. Aproveitei também para pegar o sucesso de derrotar as larvas enquanto completam o desafio. Segui meu rumo para as aracnes e fiquei um tempo lá farmando. 2 mapas bons são do lado de fora tanto do Templo Sran quanto do Templo Sadida. Apenas aracnes nascem lá, embora o tempo de respawn delas seja lento. Farmei até cansar e depois decidi comprar o resto das carnes que me faltavam para chegar no caçador nível 30. Aqui, muitas opções se abririam para mim. Com o caçador nível 30, fui me aventurar na Tainela, a maior fazenda de papatudos do mundo dos 12. Peguei a missão do Jeffrey Baratheon, que envolve derrotar vários papatudos diferentes, e já fui me aventurar no calabouço dos papatudos, pois era a próxima missão da linha de missões dos calabouços da Volta ao Mundo. Nesse momento, meu amigo Kalunka se juntou a mim novamente, e juntos nós conseguimos fazer os sucessos Blitzkrieg e o Especial. Foi uma luta e tanto. Quase no final da luta, eu achei que nós não conseguiríamos, mas deu certo no limite. O último personagem a jogar conseguiu garantir o sucesso Blitzkrieg para nós. Inclusive, novamente meus investimentos de caçador foram recompensados. Eu dropei mais uma carne especial, dessa vez a do nível 30, com o meu Eka Flip sortudo, Prlucky. Com essa luta e entregando as missões relacionadas aos papatudos, meu time chegava ao nível 41, em sua grande maioria, e ainda tinha um Almanax que estava bem lucrativo nesse dia também. 2 penas de gelicano custavam em torno de 1.200 camas, e a recompensa do dia era 7.400 camas, ou seja, um gain de 500%. Com o Almanax, meu Sran chegou no nível 42, e o resto dos personagens estavam na linha de chegada do nível 42 também. Enfim, chegava a hora de trocar de set. O meu pequeno e querido 7 Pio fez o seu trabalho. Meus personagens gostaram de se tornar pássaros através do sacrifício dos Pios. Portanto, resolvi honrá-los e ir além. Agora, eu não era mais um pequeno pássaro, um pequeno Pio. Eu me tornei Birdman. Brincadeiras à parte, eu resolvi usar os sets dos Quacks elementais em 5 dos meus personagens, pelo ganho de 1 PA e 1 PM que esse set dá. Meus personagens estavam com mobilidade muito limitada e sem PA para ajudar na movimentação. O jogo estava bem lento. Com esses PA e PM extras, o meu mundo se tornaria outro. E de bônus, a espada também é bem forte. O único personagem que não ganhou um set Quack foi o Kilorth, que ganhou na verdade um set customizado de agilidade. Os itens de agilidade de nível baixo são muito fortes. Seria um desperdício não utilizá-los. E como eu obtive esses sets? Eu tinha algo próximo de 350 mil camas. Eu comparei os preços dos equipamentos direto na loja e o preço dos ingredientes e concluí que quase todos os itens saía mais barato fabricar. Logo, foi isso que eu fiz. Eu juntei tudo que eu tinha e fui comprando os ingredientes. Depois passei para o meu personagem principal, o Golden Spirit, e fabriquei todos os itens de graça.
Em seguida, fiz o processo de melhoria dos itens, o famoso Mage. Porém, eu cobrei todas as runas que eu gastei desse novo time, para ser honesto com essa aventura. Inclusive, eu gastei todo o meu dinheiro e ficou faltando o set Quack do Sacrier. Porém, eu já estava de saída, aí eu só coloquei tudo para vender e no meu próximo dia de jogatina já tinha vendido o suficiente para fabricar o último set restante. Meu novo time estava com novas roupas, novos poderes, novas responsabilidades. Eles deixavam de ser passarinhos para se tornar passarões. Para onde esses pássaros vão voar em seguida, você me pergunta? Essa é uma história para um outro momento. Confira no próximo episódio. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!